Boa noite, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida e que a graça de Deus esteja sobre vocês. Muito boa noite, muito bem-vindos para mais uma live. E hoje nós estamos finalizando, né? Estamos finalizando o tema do mês. Não. Não é hoje? Não, é terça-feira. Ah, é terça-feira. Hoje é o penúltimo. Hoje, penúltimo, é. Do Lembra-te de mim. Né? Terça-feira a gente vai finalizar esse tema. E depois vai vir outro, né? Outra campanha. Vai vir outra campanha, Exatamente. Se prepara aí. E já vou pedir para você que está entrando aí, vamos compartilhar, né? esta live nos seus grupos do aqui WhatsApp, no Messenger. Compartilha com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que você sabe que essa live vai chegar até ela, vai ajudar, né? Aquelas que querem participar da oração também, de repente estão precisando de oração, então compartilha com essa pessoa, tá? Que eu acredito que da mesma forma que tem nos ajudado, porque a palavra de Deus ela faz isso, ela nos levanta, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos traz esperança, né? Ânimo, disposição para continuar lutando. E de repente você conhece alguém que está desanimado, desacreditado, decepcionado com a vida, né? Então compartilha com essa pessoa que você vai estar fazendo um bem para ela. Isso é muito importante, né? Porque é a palavra de Deus. Como nós estamos falando aqui para você, a palavra de Deus ela liberta, ela transforma, ela restaura. Então, se tem alguém que está abatido, desanimado, né? Como a Patrícia falou, frustrado, às vezes você está frustrado, você está decepcionado, né? E sempre é bom a palavra de Deus para que possa nos animar, nos fortalecer e para que a gente não fique apegado a coisas, às pessoas, né? Porque sempre a gente vai ter decepções, não adianta, sempre teremos, então a gente tem que se preparar, né? Mas a gente vai para o tema de hoje, né, Patrícia? O tema a gente já sabe que é da campanha do Lembra-te de mim, tá bom? Nós vamos falar aqui a respeito das prioridades que nós tomamos em nossas vidas, que faz com que Deus ele venha lembrar da gente. Então, qual tem sido a tua prioridade de vida? Então, é o que nós vamos estar falando hoje, né? Exatamente, porque de acordo com aquilo que nós temos priorizado na nossa vida, é que nós teremos resultados. É verdade. Então, dentro dessa palavra, você vai poder entender um pouquinho e se analisar, fazer uma autoanálise da sua vida e ver o que de fato você tem priorizado na tua vida. Se são as coisas realmente importantes e relevantes ou aquelas que são passageiras. Né? Porque a prioridade é onde eu coloco a minha maior força, né? A minha maior energia. Exatamente. Eu coloco aonde eu tenho prioridade. Então nós vamos estar explicando um pouquinho mais para vocês a respeito disso, tá certo? Vamos com a palavra. A palavra de hoje ela está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e vai até o 26. Então, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 26. Que já inicia falando assim, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, a gente começa a entender a respeito da misericórdia, como a gente tem falado, né? Em cima da campanha do Lembra-te de mim, são 3 situações, né, que ocorrem com a gente. Então, essas 3 situações, a primeira, o Lembra-te de mim, através da misericórdia de Deus, depois através do arrependimento e através do mérito de Deus. Então, são essas 3, né, situações, que é misericórdia, arrependimento e mérito, que se dá o Lembra-te de mim de Deus, né? Então, aqui já fala a respeito da misericórdia, porque a misericórdia a gente já tem, e graças a Deus por isso, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nem eu, nem você, nenhum de nós estaríamos aqui, isso é fato. Então fala, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então a misericórdia de Deus é infinita, Patrícia. Exatamente. Só dar uma boa noite aqui para quem entrou aqui, a Pamela, minha irmã, a minha tia Valdirene, tá dizendo assim, boa noite, que Deus abençoe vocês sempre. Boa noite, tia, manda um beijo pra avó, que eu sei que ela tá assistindo aí. Tá bom, então vamos lá. Aí diz assim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Então ele fala, grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Então fala de alimento espiritual, né? Deus é o nosso alimento espiritual. Eu vejo, a gente está falando de prioridade, né? É como uma pessoa, nós necessitamos de beber, de comer. Então isso é o quê? Uma prioridade na nossa vida. É uma necessidade, assim como Deus também. Então, aqui está dizendo Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala a respeito, a minha porção é o Senhor, meu alimento. Por isso que na Bíblia fala que do altar vem o nosso alimento, a palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortalece, que nos renova, que nos põe de pé. Logo no início nós falávamos a respeito disso, a Patrícia comentou da pessoa que está prostrada, da pessoa que está desanimada, da pessoa que está decepcionada. Então a palavra de Deus, ela faz com que nos levantemos, né, para uma nova vida e deixemos para trás o passado, o que passou. Olhamos para o alvo, olhamos para Cristo, olhamos para a nossa salvação, em busca da nossa salvação. Então, por isso, Patrícia, que nós buscamos o quê? Dar prioridade a isso, não é verdade? Exatamente. Assim como você falou do alimento, o nosso corpo físico, ele precisa se alimentar, né? Pessoas que, por exemplo, ficam com problema de saúde, né? E ela fica sem apetite, aí ela fica sem comer. O que vai acontecendo com o corpo dela? Ele vai ficando desnutrido, a pessoa vai ficando fraca, e isso pode chegar até a morte, até a óbito, né? Então você veja a importância do alimento. Assim como o nosso corpo ele precisa dos nutrientes, né, necessários para a nossa sobrevivência física, a nossa vida espiritual ela também precisa ser alimentada. E o que é que alimenta a minha vida espiritual? O que é que me sustenta a minha comunhão com Deus? É a palavra dele. E a palavra de Deus, ela, por isso que diz, né, que Jesus é o pão da vida, né? A palavra de Deus é o alimento diário, pão diário. Por quê? Porque todos os dias nós necessitamos, a nossa alma, o nosso espírito, ele necessita de ser alimentado. Por isso que tem pessoas que estão anos dentro de uma igreja e ainda continuam fracas, débeis na fé. Por quê? Porque ela vive uma vida de religiosidade, porém ela não se alimenta da palavra de Deus. Ela vai, ouve lá na igreja, né, abre a Bíblia só na igreja, fechou, foi embora, acabou. Ela não tem aquele contato diário com Deus, aquela necessidade de ouvir a voz de Deus. Então o que vai acontecendo? A alma, o corpo espiritual dela vai se enfraquecendo. E é onde ela vai morrer espiritualmente. E quando a pessoa morre espiritualmente, como que é detectado a morte espiritual? É só você olhar para a vida dela. Aí é uma pessoa triste, uma pessoa vazia, uma pessoa depressiva, uma pessoa medrosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa viciada. N problemas espirituais. Por quê? Porque a alma dela, o espírito dela está faminto, está morrendo de fome porque ela não alimenta. Ela se alimenta de outras coisas. Né, alimenta a alma com um monte de coisa nas redes sociais, futucando a vida dos outros, quer saber o que tá, qual o artista que casou, que separou, né, o que o ex-namorado dela tá fazendo, o ex-marido, o que a vizinha tá aprontando. Ela tem assim, ó, tempo para alimentar a carne dela, de tudo aquilo que não presta. Mas para as coisas de Deus, aí já não tem tempo. Né? Já não dá, porque é tanta coisa, ela ocupa o tempo dela, as 24 horas do dia dela com tanta coisa, que não dá tempo de abrir a Bíblia, que não dá tempo de ter ali uns 5 minutinhos com Deus. Então, claro, é óbvio que a alma dela vai morrer, que o espírito dela vai enfraquecer, não é mesmo? É verdade, não tem como, né? Você vai definhar espiritualmente falando, tanto fisicamente, sem um alimento, né? A matéria, assim como o espiritual. Você vai definhar. Então, dando continuidade aqui, diz assim, ó: bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Olha só, bom é o Senhor, olha só, bom é o Senhor para os que esperam por ele. O que é esperar em Deus? Às vezes as pessoas não sabem o que é isso, né, Patrícia? Esperar em Deus é confiar em Deus. Não, as pessoas acham que esperar em Deus é assim, ó,
Deus que faça tudo por mim, ele falou pra mim esperar nele, deixa eu cruzar meus braços aqui, assistir, ligar aqui a televisão, botar aqui na Netflix. Eu tô esperando. E deixa que Deus vai fazer tudinho por mim, não é assim, Não, gente. é confiar em Deus. Esperar em Deus é você confiar. É você ter a certeza que ou hoje, ou amanhã, ou outro dia, Deus vai fazer o que Ele prometeu. Porém, você tem que fazer também a sua parte. Você não pode deixar de fazer a tua parte. Você não pode esquecer disso. Exatamente. Faça a tua parte. Rapidinho aqui, boa noite, Ana Paula. Ela disse, ore pela minha avó, a dona Hermínia. A dona Hermínia, né? Isso, Tem que colocar lá no caderno, já vou Patrícia. acrescentar, tá bom? Olha aqui o nosso caderninho de oração, ó. Isso. E você que deseja também, ó, colocar o nome da sua família, de algum familiar teu aí, pode colocar aí nos comentários que a gente já vai acrescentar aí e orar por todos Aí, vocês. ó, o seu Aloísio, ó, o seu Aloísio, rapaz. Olá, pastor, desde aqui de Portugal. Tá em Portugal, seu Aloísio? Que o Senhor abençoe seu ministério. Ora, pois que não subimos, que estava em Portugal, Baiano, né? rapaz. Baiano lá em Portugal. Seu Aloísio, gente boa toda a vida. Olha a dona Edneide também, ó. Deus abençoe Boa ela, o noite, esposo, boa noite. o filho. Que Deus abençoe vocês também. Tá bom? Tem mais alguém aqui que entrou? A Ana Paula, a dona Cleide também. A Pâmela, minha cunhada, a dona Valdirene. Então tá as pessoas aqui, as pessoas que estão entrando, dando boa noite. Se você quiser fazer o seu pedido de oração também, pode fazer aí, ó. Faça aí pelo Messenger, aí você pode estar fazendo aí, tá bom? Que nós vamos acrescentar aqui o seu nome e o seu pedido na oração, tá bom? Então vamos lá. Aí diz assim, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, Patrícia. Essa parte é muito bacana, né? Né? Você estava falando hoje de manhã no culto. Guardar em Chama muita silêncio, atenção. porque tem coisa, gente, tem coisa que a gente não tem que contar para ninguém. Tem coisas que você não pode contar para ninguém. Tem coisas que é só entre você e Deus. Porque quando você vai para a igreja, quando você vai para a igreja e dentro desse contexto, estar na igreja e buscar uma mudança de vida, então vai haver o quê? Vai haver uma atitude que você vai ter que tomar, uma decisão que você vai ter que estar tomando. E dentro dessa decisão, dessa atitude, tem coisas que você não tem que estar falando para ninguém. Porque se você for falar para a pessoa, falar, fulano, eu estou indo para a igreja e agora eu vou pegar firme com Deus. As pessoas, primeiro, as pessoas que você andava, se você andava com pessoas carnais, primeiro elas vão tirar sarro de você. A maioria, 90%. Alguns lá, que estão lá, que são os afastadinhos, que conhecem a palavra, eles vão lá, pô, que bom, que bom. Mas a maioria vai tirar sarro de você. Vai tirar onda com você, né? Vai fazer com que você sirva de chacota, né? Vai fazer piadinha, fazer alguma piada, algum meme com você. É assim que acontece. E existe também dentro de casa, que é o pior. Dentro de casa, às vezes, o marido não vai entender. Às vezes, a esposa não vai entender. É assim que acontece. Às vezes, o filho não vai entender, o pai não vai entender o porquê que você tomou a decisão. Porque você passa a vida toda fazendo o que é errado, gastando dinheiro com o que é errado. Você vai lá, compra droga, você compra cigarro, maconha, cachaça, cerveja, você compra o que for. Ninguém fala nada. Às vezes é até viciado até em medicamentos, né? Não, e ninguém fala nada. Mas se você vai na igreja, você dá uma oferta, você se torna dizimista, aí vão falar de você. Acabou o mundo. Aí vão falar que você é trouxa, vão falar que você está dando dinheiro para pastor. Tá entendendo? Aí você vai receber as críticas, vai vir as perseguições. Então tem coisas que não vale a pena você estar contando para ninguém. Não vale a pena. Porque é algo entre você e Deus. É você e Deus. Porque as pessoas não vão entender. Por isso que na Bíblia fala que as coisas espirituais só consegue discernir quem é espiritual. O carnal, ele não consegue discernir o que é espiritual. Então ele não vai entender. Por isso que você começa a entender quando você se converte verdadeiramente, você se converte, aí, um pouquinho, né, é o barulhinho que está fazendo ali. Da máquina. A máquina. Então, quando você se converte,
Aí você começa a entender, você fala, poxa, antes eu pensava dessa forma. Eu pensava desse jeito. Eu não sabia que era assim. Mas agora eu sei que é assim. Eu sei que é dessa forma. Você vê, isso é bem interessante. Voltei. Né? Bem interessante. Vida porque de dona de casa é assim, né? Faz live, lava a roupa lá, deixa a roupa batendo. Tudo junto, é multi. Entende, pessoal? Então, é a luta. Então, as pessoas não vão compreender, não vão entender. Então, aí está falando o quê? Olha só o que está falando. Está dizendo, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Porque você não vai ter, por mais que você saiba que você vai ter perseguição, é fato, nós vamos ser perseguidos, vamos ser motivo de chacota, etc. Mas você está ali fazendo aquilo que Deus está pedindo através da palavra de Deus, você está andando nos caminhos de Deus, e você está ali, sabe, está bem com isso. Porque se você explana, você começa a falar, mas eu estou fazendo isso na igreja, eu vou fazer isso, e as pessoas lá fora, elas querem para ontem uma mudança de vida. E se elas não verem essa mudança de vida na tua vida? Não, e sabe o que é mais... O que acontece muito também? Você sabe? Aí calma só um minutinho. Tá, que eu achei uma isso. coisa que você falou aí que vai encaixar com o meu pensamento aqui. Porque se a pessoa não vê a mudança de vida na tua vida, uma mudança em você, a primeira coisa que ela vai falar, sabe qual é? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você fala que tem buscado? Não é assim? É dessa maneira. E outra coisa também. Muitas pessoas que não têm coragem de tomar atitude para fazer o que você está fazendo, ela vai ficar com inveja. E a inveja, ela não se vê a olho nu. Não tem como você ver, fulano tá com inveja de mim. Não tem como. Ela pode vir de onde você menos imagina, de pessoas que você menos imagina. Então, a Bíblia diz que a gente tem que ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Ou seja, tem que estar vigilante a todo tempo. Então, se você falar, fulano, eu vou fazer isso aqui. Aí a pessoa, poxa, ela vai fazer, eu queria fazer, mas eu tenho medo, não tenho coragem. Aí aquilo gera o quê? Uma inveja. Aí o que ela vai fazer? Não, fulano, não faz isso não. Eu não sei, acho que não vai dar certo não. E aí começa a semear as negatividades. Para tentar influenciar naquela atitude que você ia tomar. E muitas das vezes tem gente que cai nessa armadilha, que cai nessa pegadinha. Então olha só como que a gente tem que vigiar. Então, por isso que ele está dizendo, né? Aí vem as prioridades. Exatamente. Aí você tem que definir qual é a tua prioridade. Qual é realmente o teu alimento, a tua necessidade. Porque a tua necessidade vai se fazer a tua prioridade. Se eu necessito de Deus, então a minha prioridade é quem? É Deus. Não é de boca, né? Como você falava hoje no culto, né? Pois é. Porque, vamos dar um exemplo, Patrícia. Se a pessoa precisa fazer, ela está doente. Um câncer. Você precisa fazer quimioterapia. Não é verdade? Então você vai fazer quimioterapia, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar o que for. Você tem um horário lá no hospital para você estar, para você fazer esse procedimento, correto? Então, você sabe que aquilo ali é uma prioridade para a tua saúde. E você vai ter que ir. Porque se você não for, você vai pagar o preço por isso. É uma escolha. A vida, né? É uma escolha, não é verdade? Exatamente. É uma escolha que você faz. Não, eu busquei me cuidar, me tratar, então eu vou me tratar. Com Deus também da mesma forma. Então, se eu deixo de estar buscando, porque aqui também fala, olha só, bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. A alma que o busca. Existe uma condição, né? Então, essa busca desse alimento espiritual que a gente tem que ter. Pastor, mas eu não tenho recebido esse alimento espiritual. Você não depende de ninguém para ter esse alimento espiritual. Você não depende do pastor, você não depende da igreja, você não depende de ninguém. Depende do marido, da esposa, do marido, de é ninguém. verdade. Somente de você. Porque
Há pessoas que estão todos os dias dentro da igreja, mas não se alimentam. Não se alimentam. Ou o alimento no qual elas têm consumido tem sido de má qualidade. Ou ela mesma se alimenta muito pouco. Mesmo estando ali, ela se alimenta muito pouco, porque Deus fala, olha, é assim. E ela fala, não, mas não é desse jeito. Não é dessa forma. Então ela vai deixando de lado. É como você colocar um prato de comida para uma criança que não gosta de comer muita coisa, enjoada. Eu lembro quando eu era pequeno, eu era assim. Verdura, né? É. Você era? Eu era assim. Ele não é mais enjoado, Não, ele não sou era. não, sou um pouquinho. Então você Melhorou bastante. vai separando ali. Vai deixando de lado. Não é verdade? Você deixa ali de lado. O principal, aquilo que vai te dar sustentação, você vai deixando de lado. Porque você fala, mas eu não gostei muito disso aqui. Ah, não sei, que não é muito bom, não é muito gostoso, não tem um bom um sabor bom, agradável. É assim, dessa forma. Agora dá o bolo de chocolate pra ver, né? Pois é. Dá a Coca-Cola. Da Coca-Cola, né, Ana? Hã? Da Coca-Cola. Segredo. Não vamos falar aqui não. Entendeu? Então é assim. Então você tem que saber qual é a tua prioridade. Para quê? Para que Deus venha lembrar de você. Porque essa prioridade de você estar colocando Deus, você está lembrando de Deus. E Deus lembrando de você. Então isso é um fato. Então lembra-te de mim hoje a respeito das prioridades que você tem dado na tua vida. Quais são as prioridades que você tem dado? Será que verdadeiramente é isso que você realmente quer na tua vida? Será que você quer ser um cristão de verdade, realmente? Ou você apenas quer ser um frequentador de igreja? É uma escolha que você faz. É como a gente falou hoje para as pessoas. Ó, se você quer ser fiel, amém. Se você não quer, amém. A vida é sua. A vida é sua. O interessante, Patrícia, é que o discernimento que Deus tem dado para a gente é o seguinte. Pastor, eu vou ali, eu vou lá, vai onde você quiser. Você tem liberdade para ir onde você quiser. Se você não está sendo bem alimentado aqui, e você quer outro alimento, a vida é sua. A vida é sua. A gente sempre busca da melhor forma, da melhor maneira, estar trabalhando para que o alimento que as pessoas têm recebido ali no altar venha ser um alimento para fortalecê-la e fazer com que sustente ela na caminhada dela. Esse é o principal objetivo. Eu não vou dar ali um alimento para fazê-la sair dali sorrindo, com bolinho de chocolate, Exatamente. como a Patrícia falou, como um pudinzinho. Ah, se tivesse um pudinzinho, que maravilhoso. Não. O alimento. Por quê? Porque a gente pensa na saúde espiritual. A saúde assim espiritual. como o nutricionista fala, ó, ele passa a lista lá de alimentos, né? Quando a pessoa procura um nutricionista, poxa, eu tô com diabetes, tô com glicose alta, né? Tô sedentário. O que eu posso fazer aqui, doutor, pra ter uma vida saudável? Ela vai lá, nutricionista, o nutricionista vai passar uma lista pra você. Brócolis, peitinho de frango só grelhado, né? Tudo sem açúcar, açúcar esquece, café sem açúcar. O quê? Café sem açúcar? É, café sem açúcar. Enfim, ele vai te passar a listinha. Por quê? Porque ele vai falar assim, deixa eu passar aqui pra te agradar, né? Pode comer o pudim, o bolo de chocolate, pode tomar o café com açúcar, sim, né? Ele não vai falar isso pra você. Por quê? Porque ele tá pensando na saúde física, na tua saúde física. Então ele não vai te passar algo pra te agradar. Não vai passar a mão na tua cabeça porque, mas eu tô pagando a consulta. Não é porque você tá pagando a consulta no particular que ele vai falar o que você quer, não. Ele vai passar a lista e vai dizer assim, ó, você quer emagrecer, você quer ter saúde, então siga isso daqui. Se você não seguir, eu sinto muito, não tem o que fazer. E uma coisa interessante... Da mesma forma é o espiritual. Uma coisa interessante, Patrícia, a gente está fazendo uma analogia. Só que a vida espiritual... ela tem que haver mais disciplina, mais empenho ainda, mais empenho do que a tua física, a tua saúde física. Por quê? Porque o nutricionista pode falar para você, ó, durante a semana você faz direitinho e final de semana você tem o lixo. Dia do lixo. Dia do lixo. Só que com Deus não tem dia do lixo. Tem que se manter limpinho. Se manter.
Não é assim, Não vem na pode. igreja de segunda a sexta, não, de segunda a sábado, e no domingo você pode xingar um palavrão, você pode se prostituir, você pode matar um. É verdade. Não é? Não, e outra coisa, e tem que ter mais empenho ainda, sabe por quê? Porque a saúde espiritual, ela vai te levar para a eternidade. É. Disso depende a tua salvação, salvação da tua alma. Então, muito mais empenho em manter a tua saúde espiritual em dia, você tem que ter do que o teu próprio corpo Sim. físico. Entenderam, gente? Então é assim. Então lembra-te de mim, são as prioridades que você tem dado na tua vida. Qual tem sido a tua prioridade? Então, você tem que fazer esse autoanálise, você tem que se analisar a si próprio e ver qual é a prioridade que você tem dado na tua vida. Ou se você tem feito as coisas também para poder estar mostrando para as pessoas que você é uma pessoa boa, para mostrar para as pessoas que você faz. Também isso não é bom. Então isso é hipocrisia. Então procure buscar uma mudança no teu interior, sabe? Mesmo que isso te custe o quê? Custe amizades, custe dinheiro, tá? Tempo, dedicação, não importa. Mas é melhor você estar bem com Deus. É melhor você saber que o exercício que você está fazendo para poder chegar até Deus tem valido a pena, porque nada é melhor do que você ter uma boa consciência, ter paz interior. Isso não tem preço que pague. Ser uma pessoa genuína, né? Pois é. Você falar o que de fato você vive, o que você é. Ou você ser forçado a fazer as coisas. É por isso, gente. Aí falar, pastor, mas dentro da igreja do senhor, então quer dizer que o senhor permite que as pessoas vão? Gente, a gente não pode impedir. Se você impede a pessoa de ir num lugar para ir em outro, ela vai. Se você ficar colocando medo, se você for colocar alguma palavra impedindo a pessoa, para aprisionar ela, não vai. Deus está vendo também o teu coração. Então tem coisa que você tem que fazer como Deus fez com o filho pródigo. Deixa aí. Vai, poxa. Vai. Mostra o caminho. De repente, mas não obriga a pessoa a andar naquele caminho. Sim. Pois é, a gente está mostrando. Se a pessoa não quer, se a pessoa não quer, é o seguinte, vamos dar um exemplo. A gente não é melhor do que ninguém. Entenda. Às vezes nós pensamos que a nossa igreja é melhor. Às vezes nós pensamos, a minha igreja é melhor porque eu prego direitinho, eu não fico pedindo dinheiro toda hora, sabe? Não fico gritando. Então minha igreja é melhor. Melhor do planeta. Não. Não tem isso. Tem pessoas que não vão se enquadrar ali. E vai encontrar outro lugar que ela vai se enquadrar, onde ela vai se sentir mais próximo de Deus. Amém. A liberdade, né? Ela tem essa liberdade para poder fazer. Mas se a pessoa fala assim, poxa, não, aqui eu gostei, eu vou ficar, eu tenho visto integridade, tenho visto honestidade aqui, tenho visto Deus. Amém. Está entendendo? Então é dessa maneira. Então a gente não pode impedir. A gente não pode fazer. Isso se chama covardia. Covardia. Até quando eu era lá da outra instituição, tanto que vocês que assistem a minha live, eu não fico falando da outra igreja. Eu não fico falando de ninguém. Eu não fico. Porque não é esse o nosso trabalho. Pois lembra que você falou uma coisa? As pessoas que passaram na nossa vida, né, passaram. Umas a gente tem vínculo, amizade. Outras nós não tivemos amizade nenhuma. Outros são conhecidos, outros são pessoas maravilhosas e deixamos. Outros são pessoas ruins, deixamos de lado, gente. Nós começamos uma nova história. Ciclos se fecham e ciclos se abrem. Nascem, né? Sim. E a gente tem que estar pronto para isso. A vida é feita de mudança, principalmente a vida do cristão. Pois é. A Bíblia ensina isso. O que a gente tem que fazer é olhar para Jesus e seguir em frente. É dessa maneira. E não atrapalhar as pessoas e impedir. Fazer com que as pessoas, elas tenham uma direção na vida delas. Elas vão caminhar com as suas próprias pernas. Porque até quando a gente vai ficar encabrestando as pessoas? Não pode. Não pode. As pessoas não são burrinho de carga. A gente tem que entender isso. As pessoas têm as suas vidas, têm os seus deveres, têm as suas responsabilidades. E nós não podemos impô-la. Tem os seus problemas, né? Pois é. Suas dificuldades. Suas lutas, suas guerras. Então você vai impor. A gente tem que entender, né?
Entende? Então eu já não gostava que se empunhasse nada a mim. Porque a gente sabe o que tem que fazer. E a gente sempre tem que buscar fazer além. É o que a gente sempre fazia. Sempre buscou fazer. Entende? Às vezes a gente era chamado mais atenção por estar fazendo. Ó, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer aquilo. Eu falei, meu Deus, não vou fazer mais nada. Eu vou ficar plantado. Uma hora tem que ficar plantado. Então era assim. Mas isso aí passou. O importante é que agora a gente tem essa liberdade. E essa liberdade que a gente tem é o que a gente quer que você também tenha. Essa liberdade em Cristo Jesus. E na sua igreja você pode conquistar isso. Ah, então eu sou autônomo agora. Eu sou um cristão autônomo. Não, não existe cristão autônomo. Nós somos de Cristo, independente da igreja. Nós somos a igreja, a própria igreja. Somos a própria igreja. Só que você escolheu lá uma tribuzinha. Uma igreja para você estar congregando, para você estar participando. Entende? E que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te ilumine, te use de uma forma poderosa. É o que mais a gente deseja. Que Deus deseja. Né? E que Deus deseja. Deus Muito é mais isso. do que a gente ainda Deus deseja. Exatamente. Tá bom? Então, você tem que avaliar quais são as tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Então, avalie isso na tua vida. Reveja os teus conceitos. E dê prioridade a Deus. Aí é onde está escrito, né? Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é prioridade. Então, nós já sabemos o que temos que fazer. É só pegar e fazer. Só pegar e fazer. Acabou. Ah, mas eu não consigo isso. Vai buscando devagarinho. Busca. Se alimente da Né? palavra. Se alimente, se fortaleça. Diário, né? Isso, dê prioridade a Deus como teu alimento, a palavra de Deus como teu alimento. Tá bom? Que eu tenho certeza que você vai chegar aonde você desejar e vai longe. Muito além, né? E o principal, como diz aqui, ó, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então você vai guardar a tua salvação. Você não vai permitir que outras pessoas te sugira algo, te influencie em alguma decisão que você tenha que tomar, porque você já é bem crescidinho e você sabe o que fazer, porque Deus é contigo. Tá bom, gente? Então, nós vamos fazer a oração, né, Patrícia? Ó, tem um copinho com água aí. Ó, o copinho com água. Aqui o nosso. Se você puder, prepara aí um copinho com água para a gente fazer a oração. Uma boa noite para as pessoas que entraram aqui também. Tem a Dona Maria Góes. Ela fala, eu estou... É do industrial, eu né? estou assistindo o pastor e a Dona Patrícia. É uma benção. Tem o Paulo também, ó, o Paulinho, lá de Araucária, né? O Paulinho também. Araucária? Não, Fazenda Rio Grande. Paulinho, lá na Fazenda Rio Grande. Que Deus abençoe, Paulinho. Deus te ilumine também. E é assim, gente, ó, minha cunhada aqui, a Pâmela tá... Então tá bom. Então vamos fazer oração? Vamos lá? Agora é momento da gente falar com Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos entrar em comunhão com Meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai. Nós já deixamos bem claro aqui para as pessoas a respeito das prioridades que nós temos que estar tomando em nossas vidas. Porque ela é muito importante. Porque ela mostra verdadeiramente qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo de vida. As prioridades mostram isso. Porque se eu priorizo outras coisas fora do teu reino, então, meu Deus, estarei distante da salvação. E é isso que muitas pessoas não entendem. Quando elas colocam outras prioridades no trabalho, às vezes em casamento, em vida sentimental, em saúde. Não que não deva, nós temos que ter prioridades também. Mas a nossa maior prioridade, a nossa maior energia a ser colocada, a nossa maior força é na nossa salvação. Então, meu Deus, que o teu povo entenda isso, para que eles possam ter essa convicção do lembra-te de mim. Porque o Senhor nunca esquecerá de nenhum de nós, porque o Senhor é fiel. Veja, olha a tua palavra dizendo, o Senhor é fiel. Fiel. Fiel é aquela pessoa que, por maior que seja a luta, a dificuldade,
ou as circunstâncias no qual estão vivendo, ela nunca deixa de estar ao lado da outra, porque ela é fiel. Meu Deus, independente de dinheiro, independente de fama, de quem a pessoa é, ela é fiel. Então, é como a tua palavra, meu Deus. Tua palavra que nos alimenta e nos fortalece. Tua palavra que nos renova e que nos dá força para seguir em frente. Então, meu Deus, seja com essas pessoas. Seja com essas pessoas agora que têm passado por lutas no seu casamento, por luta na sua vida sentimental, por luta na sua vida financeira, em várias áreas da sua vida, essa pessoa tem encontrado dificuldades, meu Deus. Mas seja com ela aonde ela for. E eu oro também por essas pessoas, meu Deus, que pediram oração, que estão internadas, que estão doentes. Meu Deus, pessoas que precisam de uma resposta, que têm causa na justiça. Pessoas que estão passando por situações de injustiça na vida dela. Tanto, meu Deus, na área de trabalho como na familiar. Meu Deus, então seja com essas pessoas, meu Pai. Seja com elas, às vezes até dentro da própria igreja, a pessoa ela tem passado por isso. Por isso, nós buscamos a Tua salvação, meu Deus, em silêncio. Em silêncio, meu Pai. Porque só falamos apenas com o Senhor o que está dentro da gente ou o que nós iremos fazer, a decisão que iremos tomar. Então cuida de cada um de nós. Consagra esta água com Teu poder, coloca nela a Tua unção, a Tua virtude, e ao beber desta água, que bebamos de Ti para curar, para libertar, para transformar e para avivar a fé de cada um de nós, no qual oramos nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus. E se você crer, diga, eu creio, e diga graças a Deus. Beba agora desta água, em nome do Senhor Jesus, e seja curado. A água estava gelada, está quente já. Muito calor aqui, gente. Amém. Graças a Deus. É Rio de Janeiro, né? A sensação hoje foi de 40 graus. Mas vamos em frente, gente. Vamos em frente. E se você tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa, se você, pastor, eu gostaria de... colaborar, né? Não estou nem chegando na parte da colaboração. Eu queria um atendimento. Né? Então você pode estar mandando para a gente, se comunicando pelo WhatsApp com a gente, tá bom? A gente está pronto para poder estar te atendendo, seja a hora que for, só se a gente realmente, o celular tiver em silêncio, acabar a luz, isso é difícil. Acabou um pouquinho ou então a gente não tiver internet, o Wi-Fi aqui, ou acabou a energia, etc. Não poder, mas a gente está aqui pronto para poder estar te atendendo, te ajudando, tá bom? E se você, pastor, eu quero ser uma dessa coluna, quero contribuir, eu quero ajudar, né? Pastor, queria tanto estar aí com o senhor para poder estar ajudando nessa obra. É o que mais a gente precisa, de pessoas para poder estar nos ajudando. Nós estamos agora nessa nova etapa da igreja, acabando lá de fazer os últimos ajustes para funcionar a cozinha, para que a gente possa estar ali o dia todo, lá na comunidade, mais deseja, né? Tá o dia todo para a gente poder estar ajudando as pessoas. Isso é muito importante para a gente, sabe? É muito importante mesmo estar ali com as portas abertas, tá bom? Então, se você pode estar contribuindo, tem aí o Pix da igreja, tem a conta da igreja, né? Quer se comunicar com a gente para saber melhor como que você pode estar procedendo para estar ajudando, enviando as suas doações, seus dízimos, suas ofertas, fique à vontade. Pastor, eu já ajudo na minha. Amém. Ajude. Em quem Deus tocar, né? Porque Deus fala, Ele fala. A gente não quer, natural, né? A gente não quer tirar ninguém de igreja de ninguém. De forma alguma. Tá? Não queremos. Mas se a pessoa, Deus tocar no coração dela, não tem o que fazer, meu amigo. Não tem o que fazer. É certeiro. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Exatamente. Tá bom, gente? Então fica aqui o nosso agradecimento. Mais um recadinho. Sábado agora, às 16 horas, terá o nosso terceiro encontro de mulheres da Igreja Nação, aqui no Balneário. Então você que mora aqui em São Pedro da Aldeia, aqui em Guaba, né, região dos Lagos, quiser Cabo vir, Cabo Frio, quiser vir participar aqui do nosso encontro de mulheres, você será muito bem-vinda. Na rua Mário Pereira de Souza, número 55, no bairro
balneário aqui em São Pedro da Aldeia. Se você quiser nos visitar, venha nos visitar, tá bom? Sim. Quer conhecer aqui o lugar, se é de longe, pastor, quero conhecer, venha Pode conhecer, vir. pessoal, tá bom? A gente está morando aqui no quartinho na casa da minha tia. Se você Com 3 gatos? se você não, se você de repente, né, quiser vir, arruma uma cabana aí, dorme aqui no quintal, dorme com a Vitória. Dorme na rede lá fora. Na rede, não tem problema não. Se você tem condição, quiser para um hotel aí próximo também, a gente está aqui para poder estar te mostrando alguns lugares também dentro da nossa disponibilidade. E claro, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? E a cozinha que a gente está fazendo da igreja justamente é para isso, né? Vamos dar cafezinho para todo mundo Com naquele certeza. lugar, tá bom? Mas o maior alimento é o alimento espiritual, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Se você puder, compartilha aí. Nós vamos editar daqui a pouco, mandar para o YouTube. Tá? Quem puder, quem estiver assistindo no YouTube, quiser compartilhar, o do YouTube também. Se você quiser mandar o teu celular, o teu número, para a gente colocar aqui no nosso grupo, que a gente coloca aqui na nossa transmissão, para você receber as mensagens diárias também, você pode estar. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá, é PR Everton, é isso? É, o do YouTube. Do YouTube? É, se inscreve lá, compartilha com seus contatos, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Né? Com certeza, compartilhe. Tá bom, gente? Deus abençoe. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que a pessoa vai estar assistindo, tá bom? E até a próxima. Tchau, Fique com tchau. Deus. Tchau, tchau.